Aleluia. Peguei uma palavra de bênção para o teu irmão, de ânimo a ele. E agora sim, estamos aí na exposição, começamos domingo passado e vamos caminhar agora pausadamente no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1. Jonas fica antes de Miqueias. Depois de Obadias. Ajudou? Livro do profeta Jonas. Capítulo 1, versos 1 e 2. O tema da mensagem é o Deus que tudo vê. Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2. Se teu irmão tiver com dificuldade, ajuda ele aí. Jonas. Na minha Bíblia, página 1328. Então deve ser perto disso aí na sua Bíblia também. Domingo que vem você pode já deixar marcado quando sair de casa. Jonas capítulo 1, verso 1 e 2, aqueles que acharam, digam amém. Diz assim a palavra de Deus, mesmo assentados, mas em reverência à sua santa palavra. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Que Deus abençoe assim a porção da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta igreja. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, ó Deus, pela tua escolha. Obrigado. E agora eu peço que o Senhor venha me usar como instrumento em tuas mãos. E que nós sejamos capazes de compreender a tua palavra e a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Por isso eu peço socorro ao Senhor. Que eu seja a tua boca aqui. Purifica-me. Mente, lábios e coração. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E todos digam amém. Como disse, semana passada nós trouxemos uma visão panorâmica do livro de Jonas. Esse livro que fala da história desse profeta, cujo nome era Jonas, que foi enviado a Nínive para pregar a mensagem do Senhor, mas ele rebeldemente não quis ir a Nínive. E por desobedecer a palavra do Senhor, ao fugir para Tarsis, o Senhor envia uma tempestade, e Jonas, ele é jogado no mar para acalmar aquela tempestade, e um grande peixe, possivelmente uma grande baleia, o maior peixe que nós conhecemos hoje, tenha engolido o profeta, que ficou 3 dias e 3 noites ali. Ali ele clama ao Senhor, e o Senhor ouve a sua oração, é misericordioso com Jonas. E depois a palavra do Senhor vem novamente a Jonas, que vai até Nínive, prega a mensagem do Senhor. E Nínive se arrepende, mas isso, curiosamente, deixa o profeta triste e indignado. Então nós vemos Deus tratando do profeta, o que nós vimos na semana passada.
O livro de Jonas, ele enaltece, ele exalta, ele engrandece, ele coloca em evidência a misericórdia divina. Ele mostra a misericórdia de Deus, não somente com Nínive, mas também com o próprio profeta Jonas. A misericórdia de Deus é algo que é enaltecido em toda a sua palavra. É algo que é falado, que é revelado na palavra de Deus. Um dos textos que eu acho mais claro, que mais revela o que é a misericórdia de Deus, está no Salmo 103, que eu gostaria de ler com os irmãos. Então deixa marcado em Jonas aí, deixa assim, ó, que a gente vai voltar para cá, e vem aqui em Salmos. Salmos é mais fácil de você abrir, no capítulo 103, é um salmo que enaltece muito também a misericórdia de Deus. Salmo 103, versículo 1 em diante, diz assim, estamos aí, amém? Bendiga, ó minha alma, bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vocês. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Vocês. De graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Vocês. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Vocês. Glória a Deus por isso, amém? Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Vocês, o 10. Eu vou repetir esse versículo. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Olha para o seu irmão e fala para ele: misericórdia. Isso é misericórdia. O Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Continuando, eu leio agora: porque quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Vamos pular para o versículo 17, que diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça. Mas eu quero mostrar outro versículo aqui, o versículo 13, que diz assim: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor. Por quê? Versículo 14, vocês. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos fortes. Ou seja, a misericórdia, ela fala de não recebermos de Deus o que merecíamos receber por causa dos nossos pecados. Vou repetir, para que você entenda melhor ainda. Misericórdia fala de não recebermos de Deus. Repete isso comigo: não recebermos de Deus. Não recebermos de Deus o que merecíamos receber por causa dos nossos pecados. E o livro de Jonas exemplifica esta misericórdia ao mostrar Deus enviando o profeta para levar uma mensagem que iria gerar arrependimento e salvação a uma cidade cuja malícia já havia ultrapassado os limites.
Quando Deus manda Jonas pregar contra Nínive, quando Deus manda Jonas lá no capítulo 3, dizer para Nínive que Nínive seria subvertida, que Nínive seria destruída, Deus está falando isso não para ajuizar, na verdade, Deus está falando isso para despertar o quê? Arrependimento. Deus manda Jonas com uma mensagem de juízo, mas não para condenar, manda Jonas com uma mensagem de juízo para salvar. Por isso, o livro é um exemplo da misericórdia de Deus, inclusive com um profeta que se rebela contra Deus, que é rebelde contra Deus, que vai para o lugar exatamente contrário do lugar que Deus o havia enviado. Um profeta que fica indignado com Deus, que fica com raivinha de Deus, porque Deus não fez a sua vontade, e Deus misericordiosamente, pacientemente vai tratando aquele profeta. A misericórdia divina, ela se faz necessária exatamente por causa da maldade humana. Maldade essa que, como diz no versículo 2 de Jonas, no povo de Nínive já tinha chegado até ele. Veja lá, se você marcou, é só fazer igual eu fiz aqui. Levante-se, Jonas, vá até a cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Que maldade era essa? De que maldade o Senhor está falando? É todo tipo de maldade. É tudo que é mal. O Senhor Jesus, Ele vai nos falar de que maldade Deus está falando aqui, lá em Marcos capítulo 7. Eu vou andando, se você quiser me acompanhar. Marcos capítulo 7, você vai ver muita Bíblia hoje. Marcos capítulo 7, versículo 21. Deixa sempre marcado aí em Jonas. 7, 21, que diz assim, o Senhor Jesus diz: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Certamente em Nínive havia de tudo isso aqui que Jesus falou aqui para aos seus interrogadores. É essa maldade que sobe à presença de Deus. E esse texto, ele tem algo muito importante, ele nos traz uma revelação muito importante, porque o texto diz que a maldade de Nínive, ela o quê? Ela subiu aonde? A presença de Deus. Esse texto nos ensina que todos os nossos atos, inclusive toda a maldade cometida na terra, toda a maldade que nós cometemos, sejam os atos bons ou atos ruins, todos eles sobem à presença de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, todas as minhas ações, elas sobem diretamente para Deus. Elas chegam diretamente à presença de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 3, ele vai dizer o seguinte. Você pode deixar que eu abra aqui. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Todas as nossas ações, eu vou usar um termo humano para falar, para que nós possamos entender. Todas as nossas ações, boas ou ruins, boas ou mais, mexem com Deus.
todas as nossas ações, boas ou más, vão gerar uma resposta de Deus. Ou Deus vai reprovar ou vai aprovar. Ou Deus vai se agradar, como se agradou de Noé, como Noé encontrou graça aos olhos de Deus, ou vai gerar o que gerou, o que Nínive fez gerar em Deus. Não há nada que façamos que não chegue à presença de Deus. E a Bíblia mostra claramente, por vários exemplos que eu vou discorrer com os irmãos, de que agora, falando mais especificamente sobre a maldade do homem, que toda maldade do ser humano chega à presença de Deus. E Deus não fica inerte a isso. O problema é que a gente vê as maldades, a gente não vê uma resposta rápida de Deus, e a gente pensa que Deus está desapercebido, como o povo de Judá pensou. E Deus fala através do profeta Isaías no capítulo 40, versículo 27, se não me falha a memória. Você diz, Jacó, você diz que a sua situação, que eu estou desapercebido, que eu não estou ligando para o que está acontecendo, mas Deus mostra que não, Ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo cada maldade do ser humano, Ele está vendo cada atrocidade, e Ele não está desapercebido. Há um Deus no céu, olhando todas as coisas. Não existe nada que passe da visão de Deus, que passe desapercebido por Ele. Ele não é um pai desligado. Quem tem 2 filhos ou duas filhas? Alguma vez um filho foi reclamar com você porque o outro fez uma maldade com ele? Sim ou não? E alguma vez o filho reclamou isso, inclusive porque você estava perto e você não viu? Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Nada passa desapercebido. E Deus não precisa nem que nós cheguemos para Ele e falamos: Pai, olha o que eles fizeram. Não que nós não devamos fazer, nós devemos apresentar a Deus as nossas queixas em oração. Mas mesmo se você não falar diante de Deus, existe um Deus justo, o juiz de toda a terra, que está vendo todas as coisas, que viu todas as coisas desde o começo. Você lembra da história de Caim e Abel? Deus faz o homem, né? Adão e Eva pecam contra o Senhor, o pecado entra no mundo, e no capítulo 4 de Gênesis, fala da primeira maldade feita de um homem contra outro. Quando Abel oferece a sua oferta, e Deus se agrada de Abel e de sua oferta, mas da oferta de Caim, de sua oferta, Deus não se agrada. Isso gera inveja em Caim. Adão e Eva não estavam por perto. Caim chama o seu irmão para ir para o campo, e mesmo Deus tendo alertado para ele: Caim, o teu desejo será contra você, cumpre a você dominar. Deus avisa Caim: você vai fazer besteira, controla o teu gênio, rapaz. Caim leva Abel para o campo, e Caim mata Abel. E olha o que Deus falou, vamos lá em Gênesis capítulo 4. E não fecha, que eu vou dar mais 2 ou 3 exemplos aqui em Gênesis. Capítulo 4, versículo 10. Deus vai procurar Caim. Versículo 9. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso eu sou guardador do meu irmão? E o Senhor disse, versículo 10, de capítulo 4 de Gênesis: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da
terra a mim. Não precisou ninguém falar. A maldade, ela, como eu falei, Deus, ele não pode negar a si mesmo, e ele sendo justo, quando há uma maldade, ele tem que responder, ele tem que julgar, ele tem que condenar. Não adianta, não pense que Deus não condena os nossos erros. Deus condena os nossos erros, Ele não aprova os nossos erros, os nossos atos de maldade. Nenhum, nem de nós, nem de nenhum ser humano. Ele não pode pegar e passar a mão pela cabeça. Ah, tá bom, é pecador mesmo, vamos fazer, deixa ele pecar. Não! Os nossos atos de maldade são reprovados por Deus. A gente vê isso se repetindo em Gênesis capítulo 6, versículo 5, quando Deus manda Noé construir uma arca para destruir toda a raça humana e guardando apenas Noé e sua família. No versículo 5 diz assim: o Senhor viu que o quê? A maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Já lemos algo sobre isso hoje? Já lemos. Porque Jesus falou que do coração do homem procedem os maus pensamentos, os maus desígnios. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Deus vem a Sodoma e Gomorra porque a maldade subiu até ele. Veja lá em capítulo 18, versículo 20. (18, 20) de Gênesis diz: então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei de fato, se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. Não há nada, não escapamos de nada. Você lembra de Davi e Betseba? Ele era o rei. Dizer que ninguém viu o que aconteceu com Davi e Betseba é muita ingenuidade da nossa parte. Mas quem teria coragem de falar rei, esse rei, não sei não, esse rei está meio... Davi está num tempo de ociosidade, ele vai até a sua varanda, e ele olha Betseba, e ele se interessa por Betseba, e ele toma Betseba, ele adultera com Betseba, Betseba fica grávida, e quando Betseba fica grávida, ele vê o problemão, e o que ele faz? Eu tenho que chamar Urias. Ele chama Urias e força Urias a passar uma noite na sua casa para macular e depois dizer que o filho de Betseba era de Urias, porque Urias veio, mas Urias, como um fiel general, não vai para sua casa, porque ele pensa: os meus soldados estão na batalha, eu não vou pegar e vou ficar na minha casa curtindo a minha esposa, não, vou ficar sofrendo com os meus soldados, liderança. Davi vê que não resolve o problema daquela forma. O que ele faz? Ele põe Urias na frente da batalha, na pior batalha que tinha, para que Urias fosse morto, e é o que acontece. Urias é morto na batalha, e Davi toma a viúva e vai consolar a viúva e traz a viúva como sua esposa, e ele, ninguém viu. Deus envia o profeta e conta aquela parábola. Havia um homem que tinha apenas uma ovelhinha, e o outro tinha várias ovelhas. Aquele que tinha várias ovelhas roubou a ovelhinha e ainda matou o homem. E Davi fala: quem foi esse miserável? E Natan fala: é você. Porque Deus vê todas as coisas. E o interessante aqui no capítulo, não precisa abrir não, no capítulo 2 de Samuel, Deus fala assim: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Aquilo que Davi fez contra Urias, ele fez contra o Senhor. Amados,
para fechar essa parte, em Hebreus capítulo 4, vamos lá na palavra de Deus. Hebreus capítulo 4. Versículo 13. De Hebreus 4, estamos aí, amém? Diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não fecha não, escuta. Não existe criatura que não seja manifesta, ou seja, que não seja descoberta. Manifestar fala de tirar algo que encobre, tirar o cobertor, tirar o lençol. Não existe ninguém que tenha algo que vá encobrir a sua vida da presença de Deus. Pelo contrário, continua o versículo, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Não há nada que façamos ou deixemos de fazer que não esteja sendo computado, que não esteja sendo considerado, que não esteja sendo levado em conta por Deus. Cada pensamento, cada desejo, cada intenção, cada sentimento. Deus vê até onde nós não vemos. Há intenções no seu coração que você não conhece, mas Deus conhece. Há pecados no nosso coração que nós não conhecemos, mas Deus conhece. É por isso que o salmista, se não me falha a memória, no Salmo 19, ele vai falar: me absolve, Senhor, das falhas que me são ocultas, das falhas que nem eu mesmo conheço o que eu estou fazendo, porque só o Senhor conhece. Porque como águas profundas, diz a palavra de Deus, é o coração do homem. E só Deus pode mexer e descobrir. Só Deus conhece todo o nosso ser, porque não há nada. Não há nada escondido aos seus olhos. E é por isso que nós precisamos tanto da misericórdia de Deus. Jesus disse que do coração do homem procede os maus desígnios. Jeremias, no capítulo 17, 9, vai dizer que o enganoso é o coração do homem, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem vai entender? Só o Senhor que sonda os nossos corações. E é por isso que sempre, diariamente, precisamos da misericórdia de Deus. Ontem eu precisei muito da misericórdia de Deus. Alguém aqui precisou também? Hoje eu estou precisando muito da misericórdia de Deus. Alguém está precisando também? Então, graças a Deus, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 21 e 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as nossas maldades chegam a Ele. E quando as nossas maldades chegam a Ele, Deus não pode ficar quieto. Deus tem que se mexer. Deus não é um pai omisso que vê um filho fazendo mal contra o outro e deixa rolar. Ele tem que repreender, Ele tem que castigar, Ele tem que ajuizar. Mas as suas misericórdias não têm fim sobre as nossas vidas. Por isso nós não somos consumidos. Ela se renovou ontem, ela se renovou hoje, e graças a Deus que ela vai se renovar amanhã, porque eu sei que pecador do jeito que eu sou, amanhã eu vou precisar da misericórdia de Deus. Agora, como que a gente vai lidar com essa verdade? Como nós vamos lidar corretamente com essa verdade? Que verdade, pastor? Que Deus está vendo tudo.
Mas esse Deus que está vendo tudo, Ele é misericordioso. Como a gente vai lidar com isso corretamente? A gente leva o maior susto. Então quer dizer que aquilo que eu nem falei, aquilo que eu evitei falar, mas eu pensei, Deus já ouviu? Fala para o seu irmão, sim. Sabe quando você começa a policiar a sua boca para não falar palavrão? Você dá uma topada, e antigamente você soltava logo o palavrão, mas você viu que ao cristão não convém palavra torpe, e você começou a, essa semana eu estava no sacolão, e graças a Deus eu não tive vontade de soltar palavrão, mas eu só me segurei, estava lá no sacolão do irmão Daniel lá, eu dei uma topada, quando deu uma topada, aí a mulher olhou para mim, não xinga, aí eu falei, não, de jeito nenhum, sabe? Mas quando a gente está ainda no processo, a gente não abriu a boca, mas xingou, diz para o teu irmão, Deus ouviu. Como lidar com essa verdade, mas também com a verdade de que esse Deus que ouviu, que tem que punir porque Ele é um Deus justo e a sua justiça, ela exige isso. Mas Ele também é misericordioso. Bom, primeira coisa que eu quero ensinar para os irmãos nessa noite, de acordo com a palavra de Deus. Não podemos abusar da sua misericórdia. Que a sua misericórdia não tem fim, se alteia até os céus dos céus. Que Ele afasta de nós as nossas transgressões. Afasta. A gente tem dificuldade de esquecer. A gente tem mais dificuldade de perdoar a gente. Mas Deus, Ele perdoa mesmo. E às vezes a gente fica levando os nossos pecados nas nossas costas. Deus é misericordioso, mas não podemos abusar da misericórdia de Deus. Aliás, Nínive é também um exemplo disso. Porque Nínive provou da misericórdia de Deus, mas Nínive também provou do juízo de Deus. Porque aqui em Jonas, aí eu peço para você voltar para lá, no capítulo 3, versículos 5 ao 10, eu não vou ler, nós vemos o arrependimento dos ninivitas. Nós vemos os ninivitas ouvindo a palavra, deu ruim, a maldade chegou ao Senhor, que ela sempre chega, nós vamos ser destruídos. Eles se curvaram, eles pediram misericórdia, eles jejuaram, e Deus não pode negar misericórdia a quem clama por misericórdia, porque isso é intrínseco a Ele. Ele não pode negar a sua própria misericórdia, quem Ele é. Deus perdoa Nínive, Deus não destrói Nínive, gera raiva em Jonas, mas azar dos Jonas, porque Deus é Deus e Jonas não é Deus. Lembra que a gente tem que fazer o que Deus quer e não o que nós queremos? Deus perdoa Nínive, Deus não destrói Nínive. Mas você está em Jonas? Está em Jonas? Passa o próximo livro, que é Miqueias. E depois de Miqueias, tem um outro livro chamado Naum. Jonas, Miqueias, Naum. Naum capítulo 1, versículo 1. O que está escrito aí? Sentença contra, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, leiam por favor. Capítulo 3, versículo 1. Cem anos depois, Nínive continuou com as suas maldades. Nínive não se arrependeu. Nínive não se converteu. Nínive levou um susto. E quando levou um susto, Nínive pensou, eu tenho que me acertar com esse Deus. Nínive creu
na palavra de Deus. Creu na mensagem do profeta. Se arrependeu e Deus não destruiu. Mas sabe quando a coisa fica mais tranquila? E você para de vigiar e abusa da misericórdia de Deus? Nínive, 100 anos depois. Se você ler o livro de Naum, você vai conhecer um pouco da maldade de Nínive. Porque ela abusou da misericórdia. Ela viu a destruição do Senhor. Não é porque Deus é misericordioso, não é porque Deus é gracioso, que eu vou me valer sem temor dessa graça e dessa misericórdia. É por isso que lá em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo, depois de ter falado no capítulo 5, nos finais do versículo, ter falado que onde abundou o pecado, ou seja, não haverá pecado maior do que a graça de Deus. Seja qual for o pecado, a graça de Deus, que é o presente, a graça, ela anda ao mesmo tempo ao lado da misericórdia, ela anda em sentidos inversos. Depois eu explico para os irmãos. Então veja, não haverá pecado maior do que a graça que nos dá o perdão. Mas aí Paulo no capítulo 1, do versículo 6 de Romanos, ele vai perguntar assim: que diremos então? Nós vamos continuar pecando para que a graça aumente mais? Qual a resposta? Qual a resposta, igreja? Qual a resposta, igreja? Não! Não podemos abusar da misericórdia. Por outro lado, nós não podemos também viver com um medo opressor. O que é isso, pastor? Esse medo opressor é ficar com medo também de que qualquer pensamento errado que a gente tiver, ou qualquer palavra que a gente tiver, Deus vai fulminar a gente logo, mandar um raio. Achar que tudo é Deus pesando a mão. Não é assim. Lembra daquele corinho que as crianças cantavam? Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Não é para ficar com medo. Não é também viver, porque senão isso vai gerar uma vida legalista. Vai gerar uma hipocrisia. Vai gerar, sabe, uma legalidade na sua vida e você vai viver pressionado, mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos livres. Nós cantamos aqui, eu sou livre. Só não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. O que precisamos fazer então, pastor, diante dessa verdade? Primeira coisa, nós precisamos reconhecer a nossa maldade. Reconheça a sua maldade, meu irmão. Hoje, quando cheguei em casa, eu falei para a Lídia assim: eu vou continuar com a tese de que Deus escolhe para salvar as piores pessoas. Não existe aqui ninguém pior do que eu, por isso Deus me salvou, porque se Deus não me salvasse, Deus ia ter que mandar um dilúvio de novo nesse mundo. Porque de vez em quando eu olho dentro do meu coração uns sentimentos de vingança. Não vou contar o que eu pensei essa noite, não. A gente precisa reconhecer que nós somos maus. Não falta maldade no nosso coração. Tá, não falta bondade. Cristo já entrou na nossa vida. Mas também não falta maldade. Nós estamos em processo. Nós precisamos reconhecer nossa maldade. Que às vezes nós excedemos. Às vezes os nossos pensamentos são realmente maus. E se somos maus, nós somos pecadores. E se somos pecadores, nós estamos separados, estamos destituídos da glória de Deus. E se somos maus, nós não podemos ser aceitos por Deus. Diga comigo: por causa da minha maldade, eu não posso ser aceito por Deus.
Deus não inocenta o culpado. Isso está aqui em Naum, inclusive. Em Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. E agora? Eu sou mau. Você reconhece que você é mau? Deus não te inocenta. O que nós vamos fazer? Nós vamos confiar na imputação da justiça de Cristo. Nós vamos confiar que a justiça de Cristo, ela é atribuída a nós. Sim, eu vou começar a pregar o Evangelho agora. Não que nós estivesse pregando antes. Eu preguei há pouco tempo em Romanos capítulo 1, 17. E nesse versículo diz que o Evangelho nos mostra como nós somos aceitos por Deus. Porque o versículo diz assim, você não precisa abrir. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E não sei se foi essa semana, eu pedi a ela até de novo, a Vivi, a filha do Clefson em crise, ela postou uma tradução desse versículo que eu achei muito interessante. Que diz assim, aí eu pedi ontem para ela de novo. Pois o Evangelho, ele mostra como é que Deus nos aceita. O Evangelho mostra como Deus nos aceita. Ou seja, é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. A Bíblia mostra que Cristo foi tratado como pecador para que nós fôssemos tratados como justos diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 19, você deve saber o que eu vou ler agora. Texto que fala sobre a reconciliação com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Na verdade, vamos ter que ler do 18. 2 Coríntios 5, 18. Que diz assim, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, ou através de Cristo, por meio de Cristo, reconciliando consigo o mundo e fazendo o quê? Não levando em conta os pecados dos seres humanos. Sabe como Deus nos aceita? É assim. Somos maus. Somos pecadores. E lembra que a nossa maldade mexe com Deus, gera em Deus uma reação, e essa reação é uma reação de punição por causa do pecado. Lembra que eu expliquei isso? Mas o que o texto está dizendo? Que Deus, por meio de Cristo, não leva em conta. Pastor, então Deus inocentou o pecado. Deus inocentou o culpado. Aqui está o Evangelho. Os nossos pecados foram atribuídos a Cristo, para que a justiça de Cristo fosse atribuída a nós. Você pode glorificar Ele por isso? Deus tratou Cristo como pecador. Ele levou sobre si as nossas transgressões, para que nós pudéssemos levar sobre nós a sua justiça. É isso que Paulo diz aqui no último versículo, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vou repetir isso que é muito importante. Nossos pecados foram atribuídos a Cristo, para que a justiça de Cristo fosse atribuída a nós. E foi assim
que a misericórdia de Deus nos alcançou. Porque como diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o resultado do pecado, o juízo de Deus para o pecado é a morte. Nós recebemos a morte, vamos morrer fisicamente, mas recebemos a vida eterna, misericórdia. Não recebemos o que merecíamos receber. E onde está a graça, pastor? Nós recebemos o que não merecíamos receber. Viu por que eu falei que elas andam meio que em contramão, mas com o mesmo propósito? A misericórdia, fala, a misericórdia, eu não recebo o que mereço. A graça, eu recebo o que não mereço. Uma vez que provamos desta salvação, que provamos desta bênção de sermos considerados justos diante de Deus, apesar da nossa maldade, pela fé em Cristo, nós devemos viver em busca da santificação. Como diz a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, não precisa abrir, capítulo 4, versículo 3, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. O que nós temos que viver é em temor por esta verdade, é viver uma vida de arrependimento das nossas maldades, uma vida de contrição, uma vida de confissão. Afinal, há um Deus no céu que vê tudo. Às vezes, quando um sentimento mau vem no meu coração, eu falo assim com Deus, já era, né, Pai? O Senhor já ouviu. Eu falo, tem misericórdia de mim. E eu quero que os irmãos saibam que essa verdade, ela não serve para nos trazer peso, mas ela serve para nos trazer consolação. Porque se há um Deus que vê tudo nos céus, Ele vê também as suas necessidades. Há um Deus que vê a sua aflição, há um Deus que vê as suas lutas, há um Deus que vê as nossas dores, há um Deus que sonda os nossos corações, há um Deus que vê as injustiças que nós sofremos, há um Deus que sabe, como eu falei, até aquilo que você não sabe que você está passando, sabe naquele momento que você está confuso, não sabe se vai para a direita, para a esquerda, não sabe se está certo ou está errado, tem um Deus vendo você, te contemplando para te ajudar, para te salvar. Ele é o nosso Ebenezer, a nossa pedra de ajuda, e Ele está vendo, e Ele está cuidando. Há um Deus que vê. Eu estou chegando no final já, sustento fogo. Mas tem uma história que eu não posso deixar contar para os irmãos, que ela é muito bonita. Que é a história de Agar, a serva de Sara, esposa de Abraão. Deus promete a Abraão, Abraão, eu vou multiplicar a tua descendência. E Abraão, Senhor, Sara é estéril, Eliezer, meu servo, vai ser o meu herdeiro. E o tempo vai passando, aí Deus fala para Abraão, não, Abraão, vai ser um filho teu, que vai ser seu herdeiro. E o tempo vai passando e Sara não engravida, então Sara tem a ótima, entre aspas, ideia de ajudar a Deus, de falar para Abraão, Abraão, seguinte, aqui não vai sair nada não, meu filho. Toma aqui a escrava e vai prover a sua descendência. Sara entrega Agar para Abraão. Abraão tem relações com Agar e Agar fica grávida. Quando Agar fica grávida, como nós somos maus, o que ela faz? Ela começa a desdenhar de Sara. Eu estou grávida e você não. Lembra de Penina e Ana? Mesma coisa. Sara, por sua vez, ela joga o problema para Abraão. Essa mulher está testando minha paciência. Ela está se fazendo em cima de mim. Abraão joga o problema para Sara. A serva é tua. Faz com ela o que você acha que deve fazer. E sabe-se lá como a palavra de Deus diz que Sara humilhou Agar. Humilhou Agar tanto que Agar fugiu da presença de Sara. Fugiu pelo deserto.
Mas tinha um Deus que estava vendo tudo. Agar vai para o deserto. E ela para junto de um poço d'água. Aflita, sem saber para onde ir. Sem saber o que fazer. E aquele que vê todas as coisas chega até Agar e pergunta: Agar, você está indo para onde, minha filha? E ela fala: eu estou fugindo da minha senhora. Aí Deus fala para Agar: Agar, você está grávida. Volta para sua senhora. Se sujeita a ela. Eu vou falar, eu vou abençoar o filho que está no teu ventre. Ele também vai ser pai de gerações. E o anjo que apareceu a Agar, ele abençoa a Ismael ainda no ventre de Agar. E as palavras de Agar, não precisa abrir em Gênesis 16, 13. Elas são muito lindas. Porque Agar, ela ao conhecer o Senhor, eu não sei se ela tinha um direito disso, mas ela deu um nome para o Senhor, porque é isso que a palavra diz. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o seguinte nome: Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Olha para aquele que te vê, porque ele cuida de você. Olha para aquele que te vê, mesmo quando você pecar, mesmo quando você falhar, mesmo quando você se deparar com a maldade que há no seu coração, porque Deus nos vê para nos oferecer misericórdia, para nos libertar, para nos perdoar, porque as misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade. Mas sobre quem, pastor? Sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que o consideram, sobre aqueles para quem Deus é relevante, porque muitas vezes nós vivemos uma vida como se Deus fosse irrelevante para a gente. Deus não é irrelevante. Amanhã é segunda-feira. Eu gosto de folgar segunda-feira. Mas amanhã eu não vou folgar, já marquei reunião para amanhã. Mas eu gosto de segunda-feira não fazer nada. Mas tem uma coisa que eu não posso esquecer. Que na segunda-feira que eu não gosto de fazer nada, eu tenho um Deus que me vê. E eu preciso olhar para Ele. E alcançar nele favor. Alcançar nele graça. Alcançar nele misericórdia. Porque o Deus a quem eu sirvo é um Deus presente. Eu não sei se você consegue notar isso na sua vida, mas você notando ou não, há um Deus presente na sua vida. E a sua vida e tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você sente, todas as suas necessidades estão subindo à presença de Deus. Não viva como se isso não fosse verdade. Isso é uma verdade que nós não podemos ignorar. Há um Deus nos céus que olha para todos nós. E graças a Deus que Ele é um Deus cheio de misericórdia. Amém? Vamos fechar os nossos olhos.